Você sabe como você toma as decisões? Como as pessoas tomam decisões? O que forma a nossa identidade? Isso é fundamental para a liderança, para o ambiente corporativo. Se você está chegando agora no nosso canal, eu sou o Freitas, criador do Instituto 2630, e ao lado do Wallace, a gente traz lições das operações especiais, fundamentado com neurociência, com PNL, com psicologia positiva, para que as lições das operações especiais sejam aplicadas na sua vida, na sua área de atuação, na sua empresa, para construir cultura, melhorar a performance. Então, se você já entendeu, aqui é o seu lugar. Fica aqui para assistir mais esse conteúdo no nosso canal e hoje a gente vai entender como a gente toma as nossas decisões. Que, o que faz a gente tomar as nossas decisões e como a gente pode usar isso para melhorar a nossa performance. E eu vou provar, eu vou provar. Mas antes, eu quero verdadeiramente que você deixe o seu like aí, deixe o seu like. Por que é importante o like? Porque você deixando o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. Se inscreve, caso você ainda não seja inscrito, e ativa o sininho, porque toda vez que eu entrar aqui, a gente vai poder bater esse papo. Fechou? Então, já fiz aqui o pedido para vocês, vamos seguindo, e eu quero fazer o seguinte, e nós vamos fazer um exercício hoje. Cara, é fundamental que a gente busque se conhecer para saber como a gente toma a decisão e o que pode ser feito para melhorar o nosso empenho ou o empenho do nosso time. E se tem algo que verdadeiramente fez muito sentido na minha jornada, foi entender o poder dos valores. E a gente fala muito sobre isso nas nossas formações de liderança. Por quê? Conjunto de crenças e valores, ele vai formar a minha identidade. A gente encontra, eu sempre gosto de fazer, apesar de daqui agora não ser uma aula sobre isso, mas em muitas formações você ouve falar sobre a pirâmide dos níveis neurológicos da PNL. E na pirâmide dos níveis neurológicos, você vai ver que eu vou mostrar para vocês. É melhor eu mostrar para vocês aqui, porque eu tenho uma caneta mágica e aí não adianta falar sem mostrar. Eu gosto da parte visual também. Vamos lá. Na pirâmide dos níveis neurológicos, aí, ó, tá saindo aí para vocês, da PNL, ó, o primeiro nível de mudança, de nível neurológico, ambiente, e eu vou depois fazer uma aula exclusiva aqui só sobre isso. Segundo, comportamento, habilidade. No quarto nível aqui, a gente tem crenças e valores. Esse conjunto de crenças e valores forma a nossa identidade, forma quem nós somos. Mas a grande maioria não sabe os seus valores. Sabe até as crenças, consegue saber as crenças, apesar de muitas também serem inconscientes. Mas é mais fácil. A crença parece que ela está mais ali na cabeça, como um pensamento recorrente, como coisas ali que podem estar moldando a maneira como a gente age. Então, é fundamental. Aí vamos lá. Quando a gente entende crenças e valores, o próximo nível é a identidade. Quanto mais eu entendo os meus valores, minhas crenças, as crenças eu altero, os valores eu aprofundo, quanto mais eu entendo isso, melhor a minha jornada se torna. Eu tenho mais respeito sobre mim, eu entendo mais o porquê tomo as minhas decisões. Os valores, eles são tão importantes, eles são preceitos, né, orientadores na nossa tomada de decisão, eles são tão importantes que eles estão na essência da formação do núcleo da sua empresa. Você tem lá, né, missão, visão e valor, que a gente não joga isso fora. A gente criou aí o nosso, que a gente chama de propósitos, valores e princípios. Então,
entender os valores é fundamental para que você verdadeiramente se sinta que está numa jornada de realização. Isso é fundamental. Então, você está numa jornada, está sentindo meio cansado, mais estressadão. Cara, de repente o que está faltando é você entender seus valores e entender que naquela jornada seus valores estão sendo aplicados. Mais interessante, a maioria das brigas, elas acontecem porque as pessoas estão literalmente ferindo nossos valores. Guerras acontecem porque valores de uma nação sendo colocada sobre o valor de outra. Você briga com a sua parceira, seu parceiro em casa, porque em algum momento alguma coisa ali feriu um valor seu. E aí você vai ter esse choque. Por isso que é tão importante entender os valores. Para quê? Para que você compreenda o outro, para que você compreenda a si mesmo e literalmente compreenda o outro. Vou dar um exemplo. Você de repente, não, eu vou dar exemplo agora não, que a gente vai fazer o exercício e depois do exercício eu dou o exemplo. E aí, como eu falei para vocês que eu vou fundamentar o que eu estou falando, para a gente não ficar... E o Freitas está inventando, eu vou ler para vocês um estudo de uma psicóloga PhD, Kelly McGonigal, onde ela fala sobre o lado bom do estresse. E aí eu pergunto para você, o estresse é bom ou ruim? Fala para mim, o estresse é bom ou ruim? Consegue responder essa pergunta? Eu sei o que ela quer dizer porque eu já li os livros dela e tem um TEDx dela muito bacana que ela fala sobre o lado bom do estresse. Vamos lá, eu achei aqui. Olha o que um estudo feito em 1990, publicado no livro dela, fala sobre a importância dos valores e é por isso que eu vou trazer um exercício para a gente fazer. Então fica aí, pega papel e caneta para você fazer comigo. Beleza? O estudo diz o seguinte, ó. Um estudo clássico, eu não vou ler a página toda, mas vou ler o que está grifado. E é óbvio, quase a página toda, mas tudo bem. Vou ler aqui rapidinho para vocês sobre a importância dos valores. Um estudo clássico de 1990 mostra um dos melhores métodos de cultivar a mentalidade de significado no estresse diário. Ponto. Já matei o que eu comecei falando e você agora não vai querer mais sair daí. Um dos grupos, um grupo de alunos de Stanford concordou em fazer um diário durante as férias de inverno. Alguns alunos tiveram que escrever sobre os seus valores mais importantes e a relação entre eles e as atividades do dia a dia. Beleza? Relação dos valores com atividades do dia a dia. Eu falei para você. Como é que você está colocando seus valores no dia a dia da sua jornada? Alguns do dia a dia. Outros alunos foram encarregados de anotar as coisas boas que lhe aconteciam, as coisas boas que lhe aconteciam. Após o recesso de 3 semanas, os pesquisadores recolheram os diários e perguntaram aos alunos como foram as férias. Quem tinha escrito sobre os valores estava mais animado e com mais saúde e ficou sujeito a menos doença nas férias. Para os jovens encarregados de escrever seus valores mais profundos na atividade diária, miudezas que poderiam ter sido irritantes viraram momentos significativos. Vai pegando. No fim das contas, escrever sobre nossos valores é uma das intervenções psicológicas mais importantes já estudada. Escrever sobre os valores pessoais faz as pessoas se sentirem mais poderosas, no controle, orgulhosas e fortes. Aumenta a tolerância à dor, melhora o autocontrole e reduz a ruminação desnecessária,
após uma experiência estressante. No longo prazo, já se mostrou que escrever sobre seus valores melhora as notas de saúde mental e ajuda com tudo, de perder peso a parar de fumar e maneirar na bebida. Ajuda a gente a preservar diante da discriminação e reduz a autossabotagem. Em muitos casos, esses benefícios são resultados de uma única intervenção na mentalidade. Quem escreve sobre seus valores, uma vez por 10 minutos, apresenta benefícios que perdurarão por meses, até anos. Aí eu vou te fazer uma pergunta: tem coragem de parar e escrever sobre os seus valores? Tu tem coragem de fazer esse exercício que eu vou trazer para vocês, para você ter uma ideia dos seus valores? Então fica aí. Os psicólogos de Stanford analisaram mais de 15 anos de estudos sobre essa intervenção e concluíram que o poder de escrever sobre os valores está no modo como isso transforma nossa forma de pensar em experiências estressantes e na nossa capacidade de lidar com elas. Tendemos mais a tomar atitudes em vez de empregar tendemos mais a tomar atitude em vez de empregar estratégias de esquivas como procrastinação e negação. Também é mais provável que consideremos adversidades temporárias e não um problema que revela alguma coisa muito errada conosco ou com a nossa vida. Em outras palavras, quando refletimos sobre nossos valores, a história que contamos a nós mesmos sobre o estresse dá uma guinada, como é o caso de muitas intervenções de mentalidade eficiente. É isso, aí eu grifei aqui, ó. Quem passa pelo experimento que deslancha as mudanças positivas costuma esquecê-lo completamente, mas os benefícios perduram porque a história que as pessoas se contam sobre o estresse mudam. Então, quando a gente conhece os nossos valores, tem uma tendência natural a gente fazer uma mudança na maneira como a gente conta os desafios que a gente passa. E aí foi muito interessante, porque quando eu conheci esse estudo, quando eu comecei a trabalhar como treinador, eu fui entendendo a importância disso e muitas coisas foram se encaixando. E hoje eu entendo o quanto respeitar os meus valores é respeitar a minha identidade, é respeitar quem eu sou. Então, conhecer sobre os valores ajuda você a mudar comportamento, o seu comportamento. Porque tem gente que fala assim: ah, eu não vou mudar. Quando a gente fala que não vai mudar, a gente está falando que não vai mudar o comportamento, o que é um erro, porque o comportamento ele pode ser mudado. Só que quando eu conheço os meus valores, eu trabalho para esses valores ficarem mais evidentes no meu comportamento. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo, Freitas. Você não é o seu comportamento, beleza? Não é. O seu comportamento ele está refletindo um estado emocional ou às vezes até uma falta de conhecimento, de autoconhecimento. Mas as pessoas vão te julgar por esse comportamento. Mas até aí dane-se. Mas vamos lá. O que eu sou hoje que eu não era no passado, e isso muito por me reconhecer. Eu não era um cara que dava atenção ali em família, né? Isso começa a mudar quando eu conheço a mãe do Bento e as coisas vão mudando e depois a gente, né, termina e eu sigo a minha vida. Eu não sou o meu comportamento. Lá atrás eu gostava de sair, de beber, de carnaval, de festa, de conhecer mulheres,
isso hoje não faz parte mais da minha vida. Ah, por que, Freitas? Porque a partir do autoconhecimento, a partir de conhecer meus valores e entender aquilo que eu quero para a minha vida na essência, esse comportamento não cabe mais. Esse comportamento não cabe mais. Então, muitas vezes eu estou preso a comportamentos dizendo que eu não vou mudar, coisas tão superficiais que você acaba sendo ali muito mais identificado por isso, e não pela sua essência. E você tem uma essência. Saber essa essência vai te ajudar a se posicionar, vai te ajudar você a se moldar, por quê? Pensamento, comportamento, resultado. O resultado da tua vida hoje é reflexo desse comportamento, né? Vou fazer aqui para vocês, ó. Pensamento gera comportamento e o comportamento vai me gerar um resultado. Beleza? Nós somos os únicos seres sobre a Terra que têm a capacidade de refletir sobre o nosso próprio pensamento. Só que quando a gente tem pouco autoconhecimento, essa capacidade também ela é bem limitada. A partir do momento que eu, calma aí, eu tenho como valor aqui o respeito à família. Por que eu estou namorando, mas estou viajando carnaval? É. Aí quando eu começo, não, cara, esse comportamento não tem a ver com a minha essência. Eu começo a questionar melhor esse pensamento. Porra, eu quero dar atenção à Carol, eu quero dar atenção à minha família. Por que eu vou estar no bar bebendo? Esse comportamento não está adequado ao meu valor, à minha essência. O que está me fazendo viver um comportamento que está fora? Por isso que às vezes a vida parece pesada, porque eu não me conheço, não conheço meus valores e os meus comportamentos, por pior que eles sejam, me ferem. E aí eu me sinto ferido e eu fico num ciclo de comportamento, de pensamento e comportamento que às vezes as pessoas querem que você mude, e por você não se conhecer, você acha que elas, sei que. E aí eu estou falando de comportamentos e não de posicionamento. Por quê? Quando você se conhece como valor, cara, você vai se posicionar com o seu valor e não para defender o seu comportamento. O seu comportamento é alterado. Porque os seus valores têm a ver com a tua identidade. E a gente erra muito como pai, como mãe, porque muitas vezes, na hora de corrigir um filho, a gente não ataca o fato. O que tem que corrigir? A gente ataca a identidade. Vou dar um exemplo. Uma vez a Duda mentiu. A Duda diz que tem trauma de Kumon. Ela escondia os Kumons. Ela escondia em tudo que tu imaginar, ela metia ali num buraco os Kumons. Quando uma vez eu descobri que ela estava mentindo sobre o Kumon, eu não falei para ela que ela é mentirosa. Eu sentei com ela e falei, Duda, por que você está escondendo o Kumon? Não fecha para o seu pai e fala. Chega para o seu pai e conversa. Porque é melhor a gente lidar com o que está acontecendo do que fazer uma coisa que não está certo. Às vezes você vai chegar no quarto do seu filho e vai ver bagunça e vai falar: você é bagunceiro, você é desorganizado, você está atacando a identidade dele. E muitas vezes a gente pode estar instalando no nosso filho essa desorganização. Ele está trazendo para a identidade dele isso, ao invés da gente literalmente atacar o fato, resolver o fato, mas reforçando na identidade dos nossos filhos coisa como, cara, você é organizado, por que o quarto está desse jeito? Vamos parar 5 minutos aqui para organizar esse quarto? Então você leva para a identidade do seu filho aquilo que verdadeiramente tem que ficar. E tem uma outra coisa também que a gente muitas vezes faz com que os nossos filhos sejam mentirosos. Vou dar um exemplo. Se o seu filho está com uma pedra, quebra o vidro de um carro, como ele ainda não tem o racional cognitivo ali formado, ele chega para você, pai, mãe, quebrei o vidro do carro. Aí você vai, bota ele de castigo. O que esse filho está entendendo?
que falar para você a verdade é sinônimo de ficar de castigo. Porque ele vai entender que ele só está de castigo porque ele falou a verdade. Se ele não tivesse falado porra nenhuma, não teria. Então, se ele falou, cara, muito bem, parabéns. Agora é o seguinte: tu quebrou? A gente vai ter que resolver. Beleza? Como a gente vai resolver? Ah, Freitas, porra, eu sou pai antigo, eu meto logo a porrada. Tudo bem, é problema teu. Mas eu estou falando de uma coisa aqui muito simples. Muito simples. Alguém te traz a verdade, tu tem que resolver a partir da verdade. Bater porque falou a verdade, punir porque o seu filho falou a verdade, cara, tu vai estar ali, de repente, tornando aqui o teu filho uma pessoa insegura, uma pessoa fechada, realmente até para se posicionar no futuro. Não tem fórmula de bolo para criação, mas vale a pena refletir sobre isso, beleza? Vale muito a pena refletir sobre isso. Então, buscar o autoconhecimento vai ser fundamental para que você defenda a sua essência e não o seu comportamento. Porra, hoje eu não bebo mais. Conheci Carol, Carol não bebe. Porra, é isso. Eu vou buscar pessoas que têm a ver com a minha essência, mais próximo possível, apesar de eu saber que temos valores diferentes. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício, porque os exemplos que eu quero dividir com vocês, eles têm a ver com um exercício que a gente vai fazer. Pega papel e caneta, eu vou deixar aqui no... Eu vou ver se eu coloco aqui no celular. Não, no celular não. Vou abrir aqui para ficar olhando para cá e não para baixo, tá? Show, abrir aqui, ó, que eu baixei aqui. Esse exercício é o seguinte, você que está aí do outro lado, agora eu não me vejo mais, porque, deixa eu ver até se eu dou um jeitinho aqui que vai ser melhor. Eu quero me ver, eu quero me ver. Ó. Hum, hum. Beleza, agora eu estou me vendo, agora eu estou me vendo. Isso, perfeito. É o seguinte, como é que a gente vai fazer esse exercício? Eu quero que... E se você é empresário, empreendedor, isso é fundamental, porque você conhecendo os seus valores, você vai criar os valores da sua empresa de acordo com os valores. Eu tenho aqui conteúdos, não sei se eu falo isso em todo vídeo, para você que assistiu gravado, né? Para você que assiste gravado, eu não sei quando você está assistindo, provavelmente aqui tem eu ensinando você a construir o NUCOI, que é o núcleo organizacional da sua empresa. Então procura aqui no nosso canal ou qualquer coisa, escreve aqui embaixo que eu vejo aí se alguém manda para você o link aonde eu falo sobre como você vai construir os valores da sua empresa com base nos seus valores. O que vocês vão fazer agora? Espero que vocês estejam com caneta e papel. E eu vou falar aqui alguns valores. O que vocês vão fazer aí do outro lado? Vocês só vão anotar no papel aí os valores que têm tudo a ver com vocês. Beleza? Vocês só vão anotar os valores que têm tudo a ver com vocês. Se eu falar um valor que não tem nada a ver, não vai anotar. Se eu falar um valor que, pô, é mais ou menos, não vai anotar. Se eu falar um valor que você acredita que deveria ter, não vai anotar, porque não é o que você gostaria, é o que você é. Então você vai sentir como se fosse um feeling, como se fosse algo assim, esse é. É instintivo. Ah, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos supor, vou fazer agora, mas não vou começar. O valor de desafio. Cara, o valor de desafio é um valor para mim. Beleza? Então eu vou anotar na minha folha. Calma aí que eu estou fazendo besteira. Vamos lá, vou fazer de novo aqui. Vou fingir. O valor de desafio.
Pô, o valor de desafio é um valor para mim. Beleza, então anoto na minha folha. Desafio. O valor de rotina. Cara, eu sei que rotina é importante. Eu sei que rotina é liberdade. Eu sei que o sucesso é construído com uma rotina óbvia, mas não é um valor para mim. Nem mais ou menos, não é um valor para mim. É algo que eu gostaria? É, mas não é meu. Eu não sinto. Porra, não tem. Não tenho. Não tenho isso como valor. Sei da importância, mas não é um valor para mim. Beleza? O valor do comprometimento comigo mesmo. Cara, mais ou menos. Então eu não anoto. Se é mais ou menos, se não tem nada a ver, se eu entendo que é importante, mas não tenho, não anoto. Ficou claro? Ficou claro? Então, se ficou claro, eu vou apagar aqui e nós vamos fazer. Vocês só vão anotar o que, porra, o teu instinto fala: esse eu tenho". Beleza? Vamos lá. Eu São 29 aqui, tá? 29. Vamos lá. Começando agora, hein? Espero que esteja todo mundo aí com caneta e papel. O valor do desafio é um valor para você, mais ou menos ou nada a ver? Vamos lá. Valor da rotina, tudo a ver, mais ou menos ou nada a ver? O valor do comprometimento comigo mesmo. O valor da excelência. O valor do respeito. O valor da aceitação social. O valor do sucesso. O valor da individualidade. O valor da contribuição. O valor da responsabilidade. O valor da evolução permanente. O valor da compaixão. O valor do poder. O valor da justiça. O valor da segurança. E aqui, daqui a pouco eu falo, segurança. O valor da competitividade. O valor da reputação. O valor da mudança e variedade. O valor da honestidade. E aqui agora eu quero fazer uma pausa. Não existe valor bom ou ruim, tá? Existe o seu valor. E quando eu falo aqui da honestidade, parece, pô, não, eu tenho que ter o valor da honestidade. Quando a gente está falando de honestidade, a gente está falando se você pega a coisa dos outros, se você rouba, se você aceita desviar coisinhas. A gente está falando, quando a gente fala de um valor de honestidade, é um valor, muitas vezes, aonde você sabe, inclusive, se priorizar. Porque às vezes você é desonesto consigo, dizendo para você que você vai fazer alguma coisa e não vai fazer. Ah, não, eu vou começar a cuidar da minha saúde. E não começa. Esse é um tipo de desonestidade. Então, talvez não seja um valor para você. A honestidade, eu tenho ela no meu caráter, no meu ímpeto, mas não é um valor para mim, tá? Agora, como eu falei, se é teu feeling, cara, é isso. Beleza? Vamos embora. Nós não estamos falando aqui de você fazer coisas erradas, tá? Mas de você ter essa honestidade como alguém que, meu irmão, se respeita, se coloca. E eu, muitas vezes, eu estou um pouco descuidado, eu não estou sendo honesto com a minha saúde. Entende? Eu não estou sendo honesto.
voltei a malhar agora com a Carol, a gente está correndo, fazendo crossfit, mas eu tenho sido desonesto com a minha saúde, beleza? É mais ou menos assim, só para a gente não. E não tem valor bom ou ruim, tá? Não tem valor bom ou ruim. Vamos lá. O valor da liberdade. O valor da fama. O valor da previsibilidade. O valor da contribuição. Crescimento e contribuição, né? O valor da estabilidade. E o valor da ordem e organização. Eu não tenho como saber quem fez, quantos fizeram, mas é o seguinte, nessa ferramenta aqui, o que que a gente vai fazer agora? De tudo que você anotou, de tudo que você anotou, de tudo que você anotou, está na folha aqui, de tudo que você anotou, você vai anotar agora num quadrado, ó, vamos botar um quadrado assim, ó. Tem gente que só anota 4, tá horroroso isso, hein? Tem gente que, às vezes, só anota 3, só anota 4. Se você anotou mais de 4, mais de 5, tem gente que anota 8, 9, 10, você só vai colocar dentro desse quadrado aqui os 5 entre 4 e 6, que são mais importantes. Entre 4 e 6. Mas eu quero que você pegue aqueles que mais são. E, cara, esse aqui, esses 5 aqui são. Ou esses, não, eu quero só 4. Beleza. Então você vai botar dentro desse quadrado. Perfeito? Perfeito? Então, vou dar aí 2 minutinhos para você, da tua lista, trazer para dentro de um quadrado só 5, ou no mínimo 4. Ah, Freitas, eu tenho 5, mas eu queria colocar mais um, no máximo 6, beleza? No máximo 6. No máximo 6. Beleza. Feito. Vou dar mais aí um minutinho, hein? Um minuto, porque às vezes tem gente que demora, fica fazendo, enquanto isso eu vou fazer outra coisa aqui, ó. Enquanto vocês estão fazendo aí, pronto. Vocês vão pegar agora os 4 ou 5 ou 6 que vocês colocaram e vocês vão hierarquizar. Hierarquizar. O que que é hierarquizar? Vocês vão pegar esse conjunto e vocês vão colocar eles em ordem crescente. Primeiro, qual é o primeiro valor que mais. E aí agora eu vou dividir com vocês o meu. Liberdade. Verdade. Esse é o meu. Então, qual é o seu que mais te. O topo, aquele que tu sente. Beleza, liberdade. Segundo, o meu, independência. O terceiro de vocês, o meu, respeito. O quarto, contribuição. O quinto, meu, tô falando eu. O quinto.
evolução. Esse é o meu, beleza? Esse é o meu conjunto. Esse é o conjunto que eu digo: "Caramba, isso aqui isso aqui tem a ver comigo". Quando eu tive acesso, olha que interessante, quando eu tive acesso a esse estudo, né, quando eu comecei, eu falei: "Caramba, caramba, se eu tivesse tido esse estudo no BOP, cara, de repente eu não sairia do BOP", porque eu conheço clientes meus que em sessões de coach comigo, depois de fazer isso, falou: "Irmão, o valor que eu paguei, só essa ferramenta aqui já resolveu". Toda vez que eu pego pessoas querendo fazer transição de carreira, líder cansado, o cara que está ali, os valores vai dar para a pessoa, conhecer os valores vai dar para a pessoa a luz que ela precisa para saber como ela coloca esses valores na jornada que ela está inserida. Eu tenho um camarada que eu fui no casamento dele recentemente e ele me conheceu através das redes, me contratou como coach, a gente fez um trabalho e ele falou isso para mim, né? E ele falou: "Cara, eu tô casando graças você faz parte disso". Eu falei: "É, então eu quero você no meu casamento", eu fui. Quando ele fez, ele falou: "Meu irmão, só essa ferramenta já valeu". Por quê? A pessoa vem para a essência dela, vem para a essência. Quando eu falo por que eu não teria saído do BOP se eu conhecesse, porque quando eu trabalho isso nas pessoas que estão fazendo, elas encontram o sentido da jornada. Porque como foi falado, ó, como foi falado pela Kelly McGonigal, ela diz que as pessoas encontram mais sentido na jornada. Ó, as pessoas que entendem seus valores e empregam eles tendem mais a tomar atitudes em vez de empregar estratégias de esquiva e procrastinação e negação. Também é mais provável considerar a adversidade temporária e não como um problema. Ou seja, esse poder de saber sobre os seus valores e sentir aplicando na jornada, muitas vezes vai melhorar você na sua área de atuação. E quando eu falo para os nossos alunos, empresários, que não adianta você querer que os teus colaboradores adotem os valores da empresa, porque os valores da empresa podem ser diferentes dos valores dele. Ah, Freitas, mas e aí? E aí que você tem que criar princípios. Os princípios são regras que determinam a consequência do comportamento e, naturalmente, é uma regra que ele tem que seguir. A regra não fere o valor dele, mas a regra existe para colocar ele para andar sobre os valores da empresa. Beleza? E é claro que se seu RH, se você trabalhasse essa ferramenta antes da contratação ou fizesse treinamentos para trabalhar esses valores, você no final pode perguntar, e eu vou te perguntar, como é que você vê os seus valores hoje sendo empregado? Porque vamos lá, deixa eu só contextualizar. Quando eu fiz, eu falei, nossa, a minha primeira reação, né, reativo, quando eu fiz, eu ainda era muito reativo, foi falar: é por isso que eu saí do BOP, tá vendo? Lá feriam os meus valores. Só que você não vai encontrar lugares que ele faz você, que ele te dá, que ele te entrega os teus valores. Os teus valores têm a ver com você. E você tem que perceber e colocar ele na jornada que você está. Então vamos lá. Quando eu falava que o BOP feria os meus valores, pô, o BOP feria meu valor de liberdade? Aí eu pensava assim, feria. Por quê? Como empreendedor eu tenho liberdade. Cara, aí, né, na vida é dual, tudo tem os dois lados. Como policial do BOP, eu tinha liberdade de acabar o meu trabalho e vir para casa e não pensar em trabalho. Eu não tenho isso como empresário, como empreendedor. Eu vivo o trabalho 24 horas. Eu não tenho férias.
Eu paro? Paro. Mas eu não tenho aquelas férias remuneradas, toma aqui e vai. Eu não tenho a figura das férias. Não tenho. No BOP eu tinha independência? Tinha. Meu salário era certo todo mês. Aqui, se eu não trabalhar, não tem. Eu consigo ver meu valor de liberdade e de independência hoje na minha jornada, tá? Mas quando eu não quero, eu não enxergo. Mas no BOP eu tinha independência. No BOP eu tinha respeito? Óbvio que eu tinha respeito. Óbvio. Eu não via na época. Ah, meu irmão, ninguém gosta da gente, não sei o quê. Existe uma fatia da sociedade que não gosta do policial, mas tem a fatia que gosta. Então eu tenho respeito dessa fatia. Tem gente na internet que não gosta de mim. E tá tudo bem. Mas tem gente que gosta, que me respeita. Então, sim, eu o meu valor de contribuição no BOP existia, óbvio que existia o valor de contribuição. Porra, dou a vida pela sociedade, eu estou contribuindo. E o valor de evolução? Claro que tinha. Eu tenho vários cursos que eu posso fazer. O Wallace hoje tem uma porrada de curso. Eu tenho hoje uma porrada de curso na área de desenvolvimento pessoal. Constelador sistêmico, coach, PNL, psicologia positiva, mindfulness. Porra, pós-neurociência, formado em RH, sabotadores, perfil comportamental, tudo isso. E lá era a mesma coisa, dentro das atribuições que o batalhão exigia, eu poderia fazer essa evolução, e a evolução, a autoevolução, a evolução como pessoa. O que eu quero que você faça aqui? Um exercício rápido. Eu quero que você pegue, olhe para o seu conjunto de valores e pense, você lembra de algum momento na sua jornada onde você tomou decisões e você percebe que esses valores estavam norteando a sua decisão? E aí me diz, se sentiu bem ou se sentiu mal? Como vocês não têm como falar, escreve aqui embaixo, beleza? Mas eu quero que vocês vejam. E, para a gente encerrar, minha pergunta é: hoje, naquilo que você está fazendo, você consegue se ver aplicando seus valores na jornada? Tem como ver, tem como ver. E aqui é muito interessante porque se a gente não conhece os nossos valores e os valores dos outros, a gente pode estar se ferindo muitas vezes sem saber. Vou dar um exemplo. Se você tem um valor de desafio e a sua mulher de valor de segurança, toda vez que você chegar para ela falando de um novo desafio, de repente ela vai usar o valor dela, fala assim: mulher, vou largar o emprego e começar meu negócio. Aí ela, ai meu Deus, não faz isso não, porque e se der errado? Opa, ela está usando o valor de segurança dela e você do desafio. Ah, Freitas, então a gente não pode conviver? Claro que pode. Se você tem autoconhecimento para saber do seu valor e até saber do valor dela, você vai chegar para contar para ela sobre um novo desafio, mas você vai trazer na conversa os aspectos de segurança para que ela fale, pô, entendi, pô, vai dar certo, tamo junto. Então, se conhecer é o caminho para conhecer o outro. E os valores, eles podem verdadeiramente mudar, como vocês viram. O ambiente corporativo pode mudar, as pessoas inseridas na equipe pode te melhorar como líder e é fundamental para criar os valores da sua empresa. Procura o conteúdo aqui e eu tenho certeza que vai ser relevante na sua jornada. Beleza? Então você ficou com duas missões: pegar esses 5 valores e ver um momento da sua vida que tu tomou decisão e esses valores estavam norteando a sua decisão, e entender como você pode, hoje, na sua jornada, na sua empresa, nessa busca pelo seu extraordinário, entender como você está. Freitas, mas o lugar que eu estou não é o que eu quero ficar. Então, faça o seu melhor. Pegue os seus valores e coloque para você sair o mais rápido possível para o próximo nível. Porque 95% dos jogadores jogam em time de várzea e eles não jogam mal só porque ganham pouco e estão em time que eles não querem. Eles se entregam cada vez mais
para que um outro time possa contratá-los. Então, onde estiver, faça seu melhor para que você tenha um crescimento e leve isso para o próximo negócio que você for, ou a próxima empresa, ou liderando um próximo time. Para quem é empreendedor, empresário, é fundamental entender para construir os valores da sua empresa, beleza? Fico por aqui, espero ter contribuído mais e mais na vida de vocês, caveiras. E vamos com tudo. Fiquem com Deus, forte abraço, força, honra e ava.